Grandes civilizações. O Império Azteca, primeira parte. Vamos dar uma olhadinha no nosso planeta. O local onde as Américas do Norte e do Sul se encontram é uma região que hoje é o México e a América Central. É a morada de selvas, montanhas e de florestas tropicais e ainda guarda uma das culturas mais misteriosas e poderosas que conhecemos. Uma poderosa civilização dominou a região inteira há centenas de anos. Esse povo era chamado Azteca. Os astecas tinham um poderoso exército que conquistou os povos vizinhos. E em apenas 2 séculos, tornaram-se os senhores da Mesoamérica. Mas vamos voltar ao começo da história. Há uma época em que civilizações mais antigas viveram nessa parte do mundo, deixando-nos arte e templos magníficos. Primeiro vieram os Olmecas e os Zapotecas, e de uma parte dessas culturas emergiu uma civilização majestosa chamada Teotihuacan. Mas algo começou a acontecer. Essas grandes civilizações, que eram tão poderosas, começaram a desaparecer da região. O que estava acontecendo para fazê-las desaparecer? Talvez todas estivessem sendo raptadas por extraterrestres. Provavelmente não, mas ninguém sabe ao certo por que eles desapareceram. Com a queda da grande Teotihuacan, começou uma era turbulenta e caótica. Vários povos entraram em cena e começaram a lutar entre si pelo poder, até que no século XII, os astecas chegaram pelo norte. Os astecas conseguiram dominar todos os povos vizinhos e logo passaram a governar toda a região. Tenochtitlan. Os astecas eram grandes guerreiros e não só conquistaram os povos vizinhos, como os trouxeram para o império. No auge de seu poder, o Império Azteca incluía 38 estados diferentes e muitos povos distintos. Com todas essas diferentes áreas e esses diferentes povos para governar, os astecas precisavam de uma capital a partir da qual se organizar e governar os súditos. E assim, em 1325, criaram Tenochtitlan, uma pequena vila que com o tempo se tornaria uma lendária cidade, o centro de um poderoso e temido império. Tenochtitlan era uma cidade muito especial, construída em uma pequena ilha no centro de um grande lago. Suas ruas eram feitas de canais que ligavam a cidade aos campos, a outros centros urbanos e a outros lagos. Os cidadãos utilizavam os canais como estradas e, como a maioria das cidades, Tenochtitlan estava cheia de gente. Na verdade, a população chegou a atingir 250 mil habitantes. Ao olharmos atentamente para o horizonte, somos capazes de ver as montanhas que circundavam a cidade. Os astecas reverenciavam as montanhas, com seus picos que chegavam até o céu onde viviam os deuses. Os astecas construíram cerca de 25 templos em forma de pirâmide que imitavam as montanhas. Esses templos foram concebidos para provocar medo e respeito entre a população. As cerimônias que envolviam sacrifícios humanos eram realizadas em altares de pedra no topo das pirâmides. A alimentação asteca. Você gosta de milho, chocolate, amendoim ou tomates? Bem, tente adivinhar de onde vieram. Os astecas! Os povos da Mesoamérica comiam muitos alimentos saudáveis e saborosos, e nós temos de agradecer-lhes por muitas das colheitas abundantes que temos hoje. Por exemplo, eles foram os primeiros povos a cultivar milho. Os astecas usavam milho em muitos pratos diferentes, inclusive para fazer algo como as tortilhas que os mexicanos fazem hoje. Eles também foram os primeiros a descobrir o chocolate. Também tinham feijão, abóbora, melão, pimentas vermelhas e verdes e abacates. Devemos todos esses alimentos aos antigos habitantes da Mesoamérica, como os astecas. Mas uma das coisas que os astecas tinham de mais estranho era o gosto por insetos e até por cães. Na verdade, os astecas ainda comiam vermes como eu.
E não esqueça de meus parentes como gafanhotos, formigas e larvas, que eram também uma parte importantíssima da dieta asteca. Se você pensa que é nojento, eu garanto, nós somos deliciosos. Eu disse deliciosos? Não, mentira. Socorro! Deixa eu sair daqui. Eu não sou delicioso, não. As chinampas. Oh, isso é terrível. Não tenho comida bastante para alimentar o meu filho. Pô, mamãe, ainda tô morrendo de fome. Com o crescimento da população asteca, começou a ficar difícil cultivar alimentos suficientes para todos comerem. O problema era que não havia terra suficiente para as plantações. A escassez de alimentos, que durou muito tempo, assolou os astecas no ano 1265. Foi então que Acatonali, o líder do império, propôs uma ideia muito genial para o Conselho de Anciãos. A ideia foi de colocar estacas no lago e construir ilhas artificiais, criando mais terrenos para o cultivo de lavouras. Essas ilhas artificiais foram chamadas de chinampas e ajudaram a converter grandes áreas pantanosas em terra fértil. Sua estrutura também incluía uma rede de irrigação e, como fertilizante, usavam excremento humano. Essas chinampas funcionaram tão bem que uma família poderia cultivar o dobro da quantidade de alimento de que precisava para si, e a comida extra poderia ser usada para alimentar o império. A vida como guerreiros. Os astecas estavam quase sempre em guerra. Um dos objetivos de entrar em guerra era o de capturar guerreiros de tribos inimigas para sacrifícios humanos. Eles acreditavam que quanto mais feroz o guerreiro capturado, mais satisfeitos os deuses ficariam. Os astecas iam à guerra usando máscaras elaboradas e figurinos que representam os deuses e os animais, o que os fazia parecer criaturas assustadoras quando guerreavam. Os astecas sabiam que o medo era uma ótima maneira de ganhar uma guerra. Embora os guerreiros fossem terríveis, a guerra e a dominação não eram a única coisa com que os astecas se preocupavam. Eles também eram muito interessados no comércio, e por isso estabeleceram fortes relações comerciais com os povos vizinhos. Muitos bens e artesanatos produzidos pelos astecas eram vendidos em outras cidades. Os comerciantes astecas eram muito ocupados viajando, comprando e vendendo mercadorias. Havia também um outro benefício. Os comerciantes, em suas viagens, também podiam ouvir fofocas e descobrir o que estava acontecendo em todo o império. Assim, os comerciantes tinham uma função secreta. Eles agiam como espiões para o governante asteca. Vamos usar nossa bússola do tempo para descobrir mais sobre outras invenções que melhoraram a agricultura. Quando a última era glacial terminou, aproximadamente há 10.000 anos, as poucas pessoas que tinham sobrevivido à Era Terrível começaram a vagar de um lugar a outro em busca de comida e abrigo. Um grupo de nômades chegou à Mesopotâmia por volta do ano 6000 a.C. e lá eles aprenderam a plantar sementes e a colher alimentos. Desde que deixou de ser necessário sair em busca de alimento, esses grupos se estabeleceram em casas e formaram os primeiros povoados da história. Os egípcios, por exemplo, por volta do ano 3500 a.C., usavam toda a sua engenhosidade para aproveitar as inundações do Nilo em seu próprio benefício. Eles inventaram um sistema de irrigação elaborado em que toda a comunidade participava e se beneficiava. Isso deu origem a trabalhos como o do agrimensor, que eram como os engenheiros modernos. Os agrimensores mediam e planejavam como construir os canais de irrigação. Por volta do ano 300 a.C., os romanos aperfeiçoaram um método para transportar água das nascentes das montanhas para os campos e centros urbanos. Os famosos aquedutos romanos foram construídos com muita precisão. A água era retirada de uma fonte principal e transportada por muitos quilômetros ao longo dos canais. Eram construídos acima e abaixo do solo e tinham um declive muito suave que garantia o fluxo correto de água. Os aquedutos romanos foram tão bem construídos que alguns ainda transportam água para a cidade de Roma até hoje.
grandes civilizações. O Império Azteca, segunda parte. Todas as civilizações expressam suas visões de mundo. Vestígios de civilizações extintas podem nos ajudar nos dias de hoje a descobrir mais sobre os povos antigos. Os aztecas registraram sua história de dominação e de conquistas militares através de símbolos coloridos inscritos em camurça ou em lençóis de algodão. Esses registros, cheios de desenhos coloridos, são documentos históricos nos quais muitos aspectos da vida cotidiana dos aztecas foram registrados. Os aztecas não desenvolveram um alfabeto. Então, em vez de soletrar palavras, uma representação de um animal ou objeto tinha de ser feita usando uma combinação de desenhos. Por exemplo, eles escreviam o nome de sua capital, Tenochtitlan, usando os símbolos que representavam uma pedra, Tena, na qual brotou um cacto, Noche. A escrita azteca é complicada. Essa pode ter sido uma das principais razões pelas quais os aztecas usavam tanto a poesia como meio de comunicação. Na verdade, eles tinham um poema para cada ocasião. Poemas de guerra. Agora o exército vai para a guerra. Poemas sagrados. É para os deuses que estamos lutando. Poemas históricos. Nós já lutamos muitas vezes antes. E poemas de amor. Como sentirei sua falta, meu amor? A poesia estava intimamente ligada à música. Na verdade, poeta e cantor eram a mesma palavra na língua azteca. Será que eu sou um cantor ou um poeta de amor, baby? Baby! Os aztecas também eram hábeis em medir o tempo. Eles criaram um calendário que os ajudou a conhecer o melhor momento para plantar sementes e para colher. Eles podiam até mesmo prever importantes mudanças climáticas. O calendário solar dos aztecas foi instalado em um altar redondo no centro de um pátio no Templo do Sol. Eles também eram bons em matemática e, curiosamente, contavam com o número 20. O quê? É isso mesmo. O número 20 era a base para todos os cálculos, assim como o número 10 é para nós. Será que na escola eles aprendiam a contar com os dedos dos pés também? A escola era muito importante na cultura azteca. Aos 15 anos, os aztecas iam para as escolas públicas que o Estado tinha criado para assegurar que todos tivessem educação. Havia 2 tipos de escola. Uma era chamada Telpochcali, onde aprendia-se sobre armas, artes e comércio. A outra era chamada Calmecac, onde os jovens eram formados para cumprir funções sacerdotais. Os sacrifícios. Os aztecas acreditavam que um dia o mundo iria acabar violentamente e que todas as pessoas morreriam de forma dramática. Por isso, constantemente faziam sacrifícios aos deuses para adiar esse fim trágico. De acordo com suas crenças, o sangue mantinha o sol vivo. Para manter a ordem do mundo e ter boas colheitas, os sacerdotes sacrificavam muitos animais e às vezes até seres humanos. Os sacerdotes queriam oferecer aos deuses o coração das vítimas. Para elas, morrer nessas cerimônias era considerado uma grande honra. O deus absoluto dos aztecas era chamado Ometecutli. Ele tinha vários deuses sob o seu comando, que também poderiam ser chamados para ajudar em momentos de necessidade. O mais popular era Quetzalcoatl, a serpente de penas, considerado o grande benfeitor da humanidade. Mas a lenda azteca conta que Quetzalcoatl não se dava bem com o deus Tezcatlipoca, que exigia muitos sacrifícios humanos. Um dia, houve um confronto entre os 2 deuses e Quetzalcoatl foi expulso da cidade sagrada de Tula. Ele desapareceu sobre o horizonte em um navio cheio de serpentes. E foi dito que um dia
Quetzalcoatl retornaria do exílio e imporia uma nova ordem, que terminaria com os sacrifícios sangrentos. Assim, os astecas acreditavam que a única forma de apaziguar os deuses era com o sangue dos sacrifícios, até que Quetzalcoatl voltasse. As Guerras Floridas. Por volta de 1450, os astecas foram atormentados pela fome e por numerosas secas. O líder asteca Montezuma estava muito preocupado e consultou os sacerdotes para encontrar uma solução. Os padres disseram que os deuses também estavam sentindo fome e decidiram compartilhar sua desgraça com os mortais. Havia apenas uma solução para esse problema. Eles precisavam de corações humanos para alimentar os deuses e aplacar sua fome. Foi assim que começaram as Guerras Floridas. Batalhas cerimoniais em que os melhores guerreiros lutavam uns contra os outros, até que um deles fosse derrotado. Como recompensa pela vitória, o vencedor receberia o Prêmio da Morte. Era uma honra para esses guerreiros ter essa morte gloriosa. Gloriosa, sim, pois seus corações seriam usados para alimentar os deuses, acabando com a fome deles e na esperança de acabar com a fome do povo também. O fim do Império Azteca. Quando o conquistador espanhol Hernán Cortés chegou ao Vale do México em 1519, o rei asteca Montezuma II pensou que aquele homem estranho, vestido com roupas estranhas e montado naqueles animais estranhos chamados cavalos, deveria ser o deus Quetzalcoatl, que retornou do exílio para cumprir a profecia. Os espanhóis foram recebidos como deuses, em vez de inimigos poderosos. Mas Cortés não foi chamado de conquistador por acaso. O objetivo de Cortés sempre foi o de conquistar um mundo novo. E ele fez isso com a ajuda de muitos guerreiros nativos que eram inimigos dos astecas e que foram recrutados durante sua viagem rumo à capital. Um ano após a sua chegada, Cortés derrotou toda a nação asteca. A capital foi destruída e todas as terras e as riquezas agora pertenciam à coroa espanhola. O Império Azteca foi destruído, mas ainda é lembrado até hoje. O povo do México continua a celebrar a rica herança de seus antepassados astecas, orgulhosos e ferozes, e ainda sentem esse orgulho ressoar dentro deles. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. O que estava acontecendo na Europa quando Hernán Cortés conquistava o poderoso Império Azteca? Os turcos, que já haviam conquistado a capital do Império Bizantino, Constantinopla, partiram para os Balcãs, com o objetivo de ampliar seu controle sobre o território europeu. Eles eram liderados por Salomão, o bisneto do grande sultão Maomé II, o conquistador de Constantinopla. Salomão conquistou Belgrado no ano de 1521 e a ilha de Rhodes no ano seguinte. Em seguida viajou para a Áustria e cercou a cidade de Viena, mas nunca conseguiu conquistá-la. Independente disso, Salomão foi um rei tão bom que ficou conhecido como o Magnífico. O Império Otomano alcançou o seu maior poder com ele, aumentando o número de habitantes para quase 40 milhões. Ah, assim os turcos seriam imbatíveis. Parecia que sim, até que o imperador Carlos V conseguiu detê-los. Carlos reuniu um exército de guerreiros de toda a Europa. Ele salvou Viena do cerco e conquistou a cidade de Tunis, na África do Norte, no verão de 1535. Os contra-ataques ajudaram a conter a expansão turca no continente europeu.